Fala pessoal, beleza? Vamos aí para mais um vídeo falando sobre as janelas utilizadas na leitura de fluxo, o tape reading. E hoje eu vou falar sobre o livro de preços, tá? Também conhecido como livro de profundidade. Qual a função principal dessa janela, tá? A função principal dessa janela é informar para a gente quais regiões de preço possuem mais lotes sendo ofertados, tá? Por exemplo, lá no vídeo do book de ofertas, o primeiro vídeo, a gente falou sobre a oferta individual de cada player, né? Então, por exemplo, o Itaú oferta 200 contratos no 70. O Bradesco oferta 100 no 72. Ou seja, a gente tem a oferta individual de cada player. No livro de preços, a gente tem o quê? Todas as ofertas de todos os players naquele nível de preço. O que quer dizer isso? Por exemplo, se a gente pegar aqui o 63,5, ele me informa que aqui eu tenho 1.000 contratos sendo ofertados. Nesses 1.000 contratos, somente através lá do book de ofertas que eu vou conseguir saber de quem são esses 1.000 contratos. Lembrando que esses 1.000 contratos não necessariamente precisa ser de um player só, tá? Então eu posso ter aqui no 63,5, por exemplo, 500 contratos do Bradesco, 200 contratos do Itaú e 100 contratos da Necton e o restante, por exemplo, dos HFTs, tá? Aqui ele vai me mostrar a soma de todas essas ofertas e quanto que eu tenho disponível naquele nível de preço para, nesse caso aqui, para que querem comprar, a quantidade de ofertas de compra que eu tenho a 63,5. Do lado direito, mesma coisa, porém do lado da venda. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui no 85, eu tenho 763 contratos disponíveis para venda naquele nível de preço. Sendo que, da mesma forma como do lado da compra, podem ser diversos players ofertando naquele preço, somando 763 contratos. Por que isso é importante? Tá? Porque isso daqui, ele me mostra as regiões de liquidez. O que são as regiões de liquidez? Toda região onde você vê uma quantidade muito grande de contratos sendo ofertado é chamado de região de liquidez. É onde geralmente os players aceitam fazer a troca de lote. Porque pensa comigo o seguinte, imagina que você é um trader de uma tesouraria e você recebe uma ordem, por exemplo, que você precisa comprar 2.000 contratos, certo? Se você comprar 2.000 contratos a mercado, nesse preço que está agora, você sozinho vai levar o preço mais ou menos até a região de 71,5. Você faz um deslocamento aí de 2, 3 pontos. E quando o book está extremamente vazio, você pode deslocar até mais, 5, 4. E muitas vezes o seu preço médio ele não vai ficar onde você gostaria que ele ficasse, porque você fez o mercado deslocar. E o que acontece? Quando você compra 1.000 contratos a mercado, eu estou dando um exemplo da compra, mas isso vale para a venda, tá? Quando você compra 1.000 contratos a mercado e você só tem aqueles 1.000 contratos, tá? Você não tem mais contratos para negociar, dificilmente você vai lá e entra com os 1.000 de uma vez. Isso é mostrar muito para o mercado a sua vulnerabilidade. Então, o cara que muitas vezes ele quer comprar 2.000, 3.000, 5.000 contratos, ele vai comprando de forma fracionada. Ele compra 300, ele compra 400, ele compra mais 500, ele compra mais 1.000. Ele vai comprando de forma fracionada até montar a posição dele, deixando o preço médio dele muito próximo da onde ele gostaria que estivesse caso ele desse uma boletada, por exemplo, de 5.000 contratos a mercado. Então, e dessa forma, ele desloca pouco preço, porque ele está comprando de forma fracionada, ele não vai ter um deslocamento tão grande com aquelas boletadas. E o que acontece?
A região de liquidez, ela serve justamente para esses caras que têm apetite de comprar ou vender. Por exemplo, se eu tenho aqui no 63,5 mil contratos para compra, e vamos supor que eu tenha agora um vendedor que ele precisa vender os lotes dele agora. Não importa o preço, tá? A ordem é vende tudo que eu tenho. Um exemplo, tá? O cara tem lá 10 mil contratos e ele precisa vender esses 10 mil contratos agora. Daqui 15 minutos ele não pode ter nenhum contrato mais. Esse cara que quer vender, ele vai dar um jeito de vir buscar essa liquidez aqui do 63, 64. Por quê? Porque só nessa região aqui, ó, por exemplo, vamos pegar do 60. Só do 60 até mais ou menos o 65, se a gente somar aqui, a gente tem mais de 5 mil contratos aqui só nessa região. Ó, eu tenho 1.000 aqui, 700, mais 600, mais 800, mais 700, mais 700, 750. Eu tenho mais de 5 mil contratos só aqui. Então, ele vai dar um jeito de vir buscar essa região para vender os lotes dele. Ou seja, para desovar essa quantidade grande de lotes que ele tem, de forma que essa venda não desloque tanto o preço. Ele consiga vender e manter o preço da venda dele nessa região. Tá? Diferentemente, como por exemplo, se vamos pegar aqui do 67 até o 75. Veja que eu não tenho tantos lotes ofertados aqui comparando com essa região. Então, muitas vezes, o mercado, quando ele está com poucos lotes por nível de preço aqui, e você tem uma região grande de liquidez próximo, é mais. Você sempre imagina o seguinte: se eu tenho vendedor com apetite de venda, esse vendedor vai vir buscar para cá. Agora, se eu tenho aqui 5 mil contratos nessa região sendo ofertado para compra, e eu percebo que o mercado fica sambando, vem até o 68, volta para o 70, vem até o 66, volta para o 70, e o vendedor não vem bater esses lotes nessa região, é o que a gente chama de exaustão. Por quê? Porque você tem lote ofertado e você não tem o vendedor com apetite de vender. Tá? Isso caracteriza o quê? Uma exaustão. Agora, quando você tem uma quantidade de lotes grandes e o vendedor rapidamente vem e consome esses lotes, tá? Qual que é o primeiro indício que a gente tem? A gente sabe que, pô, o vendedor está com apetite. Então você já olha assim, pô, o vendedor ele está com apetite, o mercado ele está mais fácil cair. Porém, vale sempre ressaltar que para todo vendedor existe um comprador. Então, se o vendedor veio aqui e bateu 5 mil lotes, entenda que compradores compraram 5 mil lotes. A diferença é que o vendedor teve mais urgência de venda e veio consumir esses lotes aqui a mercado. Enquanto o comprador, que comprou 5 mil contratos aqui, isso pode ser um comprador específico, pode ser 2, pode ser 3, tá? O que eu digo é que um conjunto de pessoas aqui compraram também 5 mil lotes, assim como um conjunto de pessoas venderam 5 mil lotes, tá? A diferença é que um foi de forma ativa, agredindo os lotes a mercado, e o outro foi de forma passiva, deixando o preço apregoado no book, deixando a ordem apregoada no book. O que a gente geralmente presta atenção? Bom, primeiro indício, teve agressão de venda, beleza? Significa que o vendedor está tomando mais atitude que o comprador. Porém, se o vendedor vem e consome esses lotes e em seguida você continua olhando essa quantidade de lotes crescendo aqui, ou seja, tem 5 mil, os caras vendem 5 mil lotes, daqui a pouco você olha, tem mais 5 mil para compra. Aí o vendedor vai e vende mais 5 mil, de repente você olha, tem mais lote aqui para compra. Significa que o comprador que está de forma passiva nessa região, ele está renovando o lote. Ou seja, enquanto o vendedor está vendendo a posição, montando uma posição de venda de forma agressiva, você tem um comprador montando a posição dele de forma passiva, tá? Então, tem que sempre ficar atento a isso, tá? Nem sempre você vê tudo vermelho lá no Times and Trades, quer dizer que você tem que vender.
ou se você vê tudo verde ou tudo azul, quer dizer que você vai comprar. Porque para todo comprador tem um vendedor e para todo vendedor tem um comprador. O que você precisa avaliar é quem está mais forte, tá? O vendedor vindo agredir a mercado, ele demonstra mais apetite. Ele não demonstra mais força, ele demonstra mais apetite. O que vai demonstrar mais força é o deslocamento de preço. O vendedor está agressivamente batendo a mercado. O preço está deslocando? O preço está caindo? Significa o quê? Que o vendedor está forte. O vendedor está vendendo a mercado. Vendeu 1.000, vendeu 2.000, o preço não desloca, continua naquela região, significa que o comprador, de forma passiva, está conseguindo segurar o preço, tá? E aí você vai ter o quê? A medição de força. Você vai ter que começar a analisar o saldo líquido daquelas agressões, tá? É saber qual lado está mais forte e qual lado está mais fraco, tá? E no final das contas, o que importa é isso, tá? Não adianta o cara que está agredindo bater, ou tomar, no caso da compra, e o preço não deslocar. Tá? Você tem um equilíbrio de força quando o preço não desloca. Quando você tem o deslocamento, tá? Você tem uma ineficiência da ponta que está perdendo. Quando você vê o cara agredindo e o preço não desloca, você tem um equilíbrio. E é no equilíbrio que você começa depois medir forças para ver quem está ganhando, tá? E o mercado, ele se move sempre dessa forma, tá? Eles buscam uma região importante, chega naquela região importante, os players começam a brigar. Aí o preço começa a se equilibrar, tá? Você vê que o vendedor começa a perder um pouco aquele deslocamento de preço, porém, você precisa ver o comprador querendo deslocar preço para você tomar uma atitude de comprar ou vender. Então, só para deixar claro o que é o livro de preço. O livro de preço mostra para a gente somente as regiões onde possivelmente haverá defesa, são regiões de liquidez onde os players tendem a brigar e são regiões onde quando o player ou os players, tá, tem apetite, eles tendem a buscar. Seja, se o comprador tiver mais apetite do que o vendedor, ele vai vir buscar essas regiões que tem mais liquidez. Se o vendedor está com apetite para vender, ele vai tentar vir buscar essas regiões onde tem mais liquidez, tá? E é assim que o mercado se move, tá? Se isso daqui, por exemplo, tirasse essa liquidez, tá? Deixa eu colocar, por exemplo, aqui eu estou no WDO, né? Que é um mini dólar. Deixa eu colocar no Dolfut. Olha só, aqui eu estou no livro do Dolfut, que é o dólar cheio. Olha como parece que tem menos liquidez, tá? Você tem aqui na parte da venda essa região aqui do 80, 84, 90, tá? E na parte da compra eu tenho aqui no 70 e tenho lá embaixo no 55, 52. Repara que eu tenho menos liquidez aqui do que no mini. Então, pensa comigo. ah, Se você tem um mercado dessa forma aqui, vamos imaginar que não existisse o mini, tá? Fosse somente o cheio. Olha, vamos pegar o maior nível de preço aqui, por exemplo, o 69,5. Eu tenho 70 contratos aqui sendo ofertados para compra. Se um player sozinho vir e bater 1.000 contratos a mercado, tá, no cheio, ele vai deslocar esse preço? Cara, Deus sabe até onde, tá? Porque, ó, eu tenho 50, 100, 135, 200, 245, 300, 330. Então, um cara que bater 1.000 contratos a mercado, ele faz esse mercado aqui cair 10 pontos, tá? Por quê? Porque você não tem liquidez aqui para sustentar uma batida tão grande. A não ser que o vendedor, ele, por exemplo, bata aqui, por exemplo, no 68, esses 70 lotes, e esse cara renova lote aqui no 67. Significa o quê? O cara vende, por exemplo, tem 70 contratos. Um vendedor vem e bate, por exemplo, 200. Pô, o vendedor bateu 200 e o preço tá a 68. Só que eu não tinha 200 aqui
que me mostrasse que iria segurar essa pancada dele. Eu tinha aqui 150, 100, 80. Por que, que o preço segurou? Porque provavelmente nessa batida de 200 contratos, os players renovaram lotes aqui, impedindo que o preço se deslocasse. E aí, se esse player viesse e batesse mais 200, por exemplo, eu não tenho 200 aqui. E aí, o preço, ele bate 200 e o preço não cai, é porque está sendo renovado os lotes aqui. Seja por HFT, seja algum player renovando de 50 em 50, de 20 em 20, de 10 em 10, não importa, tá? Significa que os lotes estão sendo renovados e aí você entra o quê? No equilíbrio de mercado. O vendedor, ele vende, o preço não desloca, só que o preço também não sobe, porque o comprador não veio a mercado tentando deslocar preço. E aí você começa o quê? Enxergar um equilíbrio, é onde você vai começar a analisar o saldo líquido, tá? E aí você vai tirar as conclusões de quem está mais forte, se é o comprador ou se é o vendedor, para você entrar ou não numa operação. Então, o livro de preços nada mais é do que ele te mostra as regiões onde tem mais lotes para serem negociados. Essas regiões são chamadas de regiões de liquidez e geralmente a liquidez ela sempre está num ponto importante do book, tá? Geralmente a região de liquidez, se você olhar no gráfico, pode ser uma região de fechamento, pode ser um fundo anterior, pode ser um topo, pode ser a máxima do dia anterior, a mínima do dia anterior, pode ser uma região da VWAP, pode ser um ponto de FIBO, pode ser... Geralmente os pontos importantes do mercado você vai ter mais lotes naquelas regiões. Por quê? Porque são regiões importantes. São regiões onde os players aceitam trocar lotes, aceitam negociar, tá? Por isso que eu falo que quando você opera fora de regiões importantes, você está comprando ou vendendo sozinho. Você tem que atuar junto com os caras grandes. Então, se os caras grandes atuam naquela região, deixa o preço chegar lá, deixa os caras se pegarem lá, deixa eles brigarem, vai analisando a briga. Você sempre vai enxergar da seguinte maneira. Você tá vendo lá dois caras tretando na rua, tá? O couro tá comendo. Você não vai tomar partido para nenhum lado. A briga começou agora. Espera, espera. Quando você vê que alguém tá quase caindo, você fala que tá torcendo para quem tá ganhando. Entendeu? É simples assim. Você não toma partido. Você chega e olha, bom, tô aqui olhando, quem cair primeiro aí, eu tô do lado de quem tá ganhando. E aí você entra na operação junto com quem tá ganhando, nunca com quem tá perdendo, tá? E isso você tem que saber olhar no fluxo e mensurar o saldo líquido para saber quem está ganhando e quem não e quem está perdendo, tá? Mas a importância de você operar dentro de regiões importantes é justamente para você pegar um início do movimento. É você interpretar quem está ganhando e aí você consegue interpretar isso, você entra junto com ele, provavelmente o cara que perdeu ele vai ter que estopar a posição dele, tá? Por isso que muitas vezes quando o preço ele fica claro quem está ganhando, a contraparte joga a toalha. O que é jogar a toalha? É estopar. E muitas vezes o preço ele se move com o stop do cara que perdeu a briga e não necessariamente com o cara que ganhou vindo e comprando mais, tá? É que quando você entra numa região correta, por que você consegue participar de um bom deslocamento? Porque você junta o útil ao agradável, você junta o cara que ganhou a briga colocando mais lotes, querendo o preço deslocando, e você tem um stop do cara que perdeu, que, por exemplo, se o cara estava vendendo na briga e ele perde, ele tem que comprar. Então, o stop de um vendido é a compra, e o stop de um comprado é a venda. Então, quando você ganha uma briga, além de você sair forte para deslocar o preço, você ainda conta com a jogada de toalha do seu oponente te ajudando a deslocar preço, porque ele vai ter que fazer a mesma coisa que você está fazendo. Seja o vendedor que vai ter que comprar, ou seja o comprador que vai ter que vender. Entendeu? Então, o livro de preços é nada mais, nada menos do que isso. Regiões de liquidez, regiões onde provavelmente vai ter briga, regiões onde o preço pode segurar. E são regiões onde você mensura quem está com mais apetite. Você tem a região de liquidez lá no 90 e a região de liquidez lá no 80.
Se o preço buscar 80, é porque o vendedor está com mais apetite. Se o preço rapidamente busca 90, é porque o comprador está com mais apetite. E isso já te dá um feeling. Mas lembrando, ter apetite não quer dizer que você vai ganhar a briga, tá? Ter apetite é urgência. É você seguir uma ordem. Olha, compra agora. Vende agora. Não importa o nível de preço. Então o cara ele vai comprar, não importa o nível de preço, e ele tem que buscar a região de liquidez, seja para desovar uma posição, ou montar uma posição de venda, ou montar uma posição de compra. Entendeu? Então, espero que ajude esse vídeo, tá? Espero que tenha ficado claro o que é o livro de preços, ou alguns falam livro de profundidade, mas o livro de profundidades ele é um pouquinho diferente, porque o livro de profundidades ele soma, né, as ordens. Então, por exemplo, eu tenho 35 aqui, ele soma com 35, o próximo nível de preço eu tenho 70. Ah, 70, eu tenho mais 35, ele vai somando, entendeu? Mas a gente diz que isso aqui é um livro de profundidade porque ele me mostra, tá? A nível de profundidade onde está os níveis de onde está a liquidez, tá? Então aqui, por exemplo, o preço está negociando no 7,2, mas eu sei que lá no 190 eu tenho liquidez. O preço está aqui no comprador 70, mas eu sei que lá no 134 eu tenho liquidez, no 155, no 160, entendeu? Então por isso que a gente chama de livro de profundidade. Beleza? É isso aí. Ah, se estiver ajudando, quem estiver gostando aí desses vídeos sobre as janelas de fluxo, aí não esquece de deixar o like aí para ajudar o canal a crescer. Quiser deixar um comentário também, e eu vou deixar meu Instagram aí na descrição do vídeo aí, quem quiser trocar uma ideia lá. Beleza? Um abraço.